Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos para a celebração do segundo domingo da Páscoa e dia que dedicamos toda a nossa comunidade e aos jovens. Rezemos pelas seguintes intenções. Falecidos: Télio Lima de Freitas, 1 ano. Ciei Rosílio, 3 anos. Eugênio da Cruz Ferreira, Geraldo Paixão, Benedito Rosa, Maria de Lourdes Lima Silva, Francisco Hudson Lima Silva, Ulisses de Melo Dias, Francisco Espécia, Clóvis Rocha, Sérgio Roque, Tomeu Coelho, Serena Coelho, Maria José Guarnieri, Adriano Séries França, Cristine Séries França, Piero Séries França, Cecília Romário de Luca, Nelly Coelho, Eugênio Romano. Pela saúde de Leonor Alves Ferreira, Francisco Silva, Maristela Sartori, Vani Rodrigues, Aldacir Ferreira Lima, Ariana França Damas, Reginaldo Ferreira Leme, Maria Andressa Querim Ferreira, Maria Solange Moreira de Campos. E em ação de graças pela Maria Arrinha, avó de Yasmin, dia 21 de abril. No anúncio da Páscoa do Senhor ressoa. Nós vamos continuar com o nosso canto, nós vamos iniciar a nossa celebração, acolhendo nossa procissão de entrada, que nós estamos no canto de 242. 248 do livrinho. 248, desculpa. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu preferido nova estrada abriu, e desse homem fez-se descobrir. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação. Aleluia. O anúncio da Páscoa do Senhor ainda ressoa em nossos corações. Deus mostrou sua infinita misericórdia quando, pela morte e ressurreição de seu Filho, devolveu-nos a esperança da vida eterna. Foi no primeiro dia da semana, um domingo como este, que ele entrou onde estavam reunidos os discípulos para lhes oferecer o dom da paz. Apoiamos o Senhor que nos reuniu para novamente nos oferecer esse dom e nos disponhamos a ser testemunhas de sua misericórdia no mundo e construtores da paz. Rezemos por toda a nossa comunidade, pelos nossos jovens, para que sejam abençoados e fortalecidos no seu testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Cientes de que é a ressurreição de Jesus que dá um sentido definitivo para as nossas vidas, celebremos com alegria. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos os necessitados na misericórdia do Pai e imploramos o seu perdão. Senhor, que
pelo Cristo que ressuscitou, elevemos o hino de louvor ao Senhor. Número 136 do livrinho. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Demos glórias, criaturas, demos graças e louvores. Nós vos louvamos, ó Criador, vos bendizemos por vosso amor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Demos glórias, criaturas, demos graças e louvores. Nós vos louvamos, Senhor Jesus, vos aclamamos por vossa cruz. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Demos glórias, criaturas, demos graças e louvores. Espírito Santo Consolador, vós que dais vida e sois Senhor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Demos glórias, criaturas, demos graças e louvores. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis na fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor ressuscitado vem ao nosso encontro com a sua palavra. Por ela, somos reconduzidos ao caminho da fé. Reconheçamos o Senhor que agora vem para nos falar. Ouçamos sua palavra em nosso coração. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai
ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus atos vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito Santo. Eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto, e a seus pés, mas ele pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditar
Falaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo esse tempo de alegria para a nossa fé, na ressurreição do Senhor, e toda a liturgia da palavra de hoje, ela nos convida, portanto, a viver toda essa situação e esse ambiente que estamos assim vivendo, verdade? Então, comecemos assim pelo livro dos Atos dos Apóstolos. É o livro que nós vamos ler durante todo esse tempo pascal, porque é o livro justamente, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que narra justamente como aquela comunidade, a partir do acontecimento pascal, mas sobretudo depois de Pentecostes, começou mesmo a fazer aquilo que Jesus lhe tinha pedido, que anunciasse o Evangelho e anunciasse a todos, portanto, a sua ressurreição. Então, o texto que nós vamos ler durante todo esse tempo pascal será este livro. E nós temos hoje um texto que justamente fala isso, dos sinais que eles realizaram, milagres, curas e assim por diante. E por isso, então, havia uma atenção, a comunidade ia crescendo, porque estavam vendo que aquilo, que antes parecia uma coisa assim incerta, acabava se tornando realidade. Os fatos, os acontecimentos, os milagres, portanto, Então o pessoal vinha assim de todas as cidades e lugares e levavam aos discípulos, aos apóstolos, todos os portadores de alguma deficiência para que eles os curassem. Esse foi também a ação de Jesus, na sua vida apostólica, e agora, portanto, passa esse poder aos apóstolos. Interessante também a carta, por exemplo, do Apocalipse de São João. Ele foi escrito assim em tempos difíceis, em tempos de perseguição. Mas ele coloca
no texto de hoje algo que é interessante, né? É justamente a descrição, né, de Jesus, como diz lá no versículo, no versículo 17, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, aquele que esteve morto e agora vive. Como nós sabemos assim, no Sírio Pascal, essa vela que nós acendemos na noite do Sábado Santo, a vigília pascal, o que nós encontramos aqui? Essa vela vai estar conosco durante todo o tempo da Pascal, até Pentecostes, porque ela simboliza justamente a presença do ressuscitado no nosso meio, não é verdade? Jesus foi aparecendo, foi permanecendo também com essa comunidade. Então aqui ele diz o São João no livro do Apocalipse, eu sou o primeiro e o último. E essas duas são as duas, a primeira e a última letra do alfabeto grego, alfa e ômega, princípio e fim. Isso que é Jesus, né? Plenitude da vida. Depois então temos marcados também que os 5 sinais, 5 cravos, que representam o quê? As 5 chagas de Jesus, né? As mãos, os pés e o pé. Então, isso. E depois o ano de 2025, portanto, ele representa todo o mistério da salvação que nós celebramos, né? E estamos vivendo nesse tempo passado. Então, São João disse: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, portanto, ressuscitado, que permanece vivo para sempre. Aí nós vamos no Evangelho de hoje. E se nós observarmos, o texto de hoje do Evangelho começa dizendo assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. E se nós tivéssemos lido o Evangelho também nesses dias, que a semana agora começou, nós vamos perceber assim, que no mesmo dia da ressurreição, no domingo de Páscoa, Jesus apareceu mais de uma vez, né? Aos discípulos de Emaús, e coisa e tal, porque ele tinha pressa, né? Ele queria que essa notícia da sua ressurreição se expandisse logo. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, portanto, Jesus, né? O que ele faz? Ele estando fechadas por dentro dos judeus as portas, então é uma característica da comunidade que ainda está comendo, não é verdade? Está comendo, o que vai acontecer conosco? Quem de nós vai ser o próximo? Verdade? Tudo era possível, todas as portas fechadas. E é justamente ele que Jesus se apresenta, aparece. E o que ele diz? A paz esteja convosco. É aquilo que eles mais precisavam naquele momento. Não é assim na nossa vida, quando nos acontece alguma situação complicada, até um acidente, uma tragédia na família, nós demoramos alguns dias para voltar à normalidade, até que assimilemos tudo isso e digamos assim, fica uma coisa um pouco chata. Essa era a cabeça dos discípulos naquele contexto todo, toda aquela tragédia da Sexta-feira Santa. Então, aquilo que eles mais precisavam mesmo era ouvir: a paz esteja conosco. Jesus que aparece, eles desejam a paz, né? E Jesus repete 2 ou 3 vezes: a paz. E aí Jesus também diz: como o Pai me enviou, também vos envio. Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes, eles serão remedidos. Eles, portanto, o quê? O sacramento da penitência, da confissão, verdade? E não é uma invenção da igreja, não, da igreja. Sacramento da confissão. Às vezes nem sempre valorizado, até criticado, não compreendido, é verdade? Mas aí está. O sacramento da confissão. Né? A quem perdoarmos e a quem seja tivermos transmitidos também. E aí depois o episódio de Tomé. Né? Tomé não estava por ali, quando disseram que Jesus apareceu, chamou todo mundo de mentiroso, não sei mais o quê, se eu não. Espera um pouquinho. Depois, Jesus aparece e deseja outra vez a paz. Tomé vem cá. Meu Senhor e meu Deus.
Tomé vos serve do porvir, bem-aventurados aqueles que creem sem equívocos. Com certeza, esses somos também nós. Nós não precisamos dessas visões, né? Não, precisamos. Nós nascemos e crescemos nesta verdade. E depois termina o Evangelho dizendo, porque então, termina o Evangelho dizendo que Jesus com certeza fez muitos outros milagres que não estão escritos, porém estes foram escritos para que aquele que crendo tenha a vida em seu nome. Mas é uma pergunta assim, né? Uma pergunta assim. A comunidade estava reunida, Tomé não estava com eles. Onde estaria Tomé? O que estava fazendo ele? Ninguém sabe. Eu também não sei. Mas o que eu sei é isso, né? E Tomé, pelo fato de não estar junto com os demais, chamou todo mundo de mentiroso. E justamente, ele até podia estar fazendo algo interessante, verdade? Não dizer que era fazendo coisa lá, mas ele estava no lugar errado. Então ele desconfiou justamente porque não estava presente. E se nós observarmos hoje o que está acontecendo na igreja, vamos observar isso também. Temos visto e ouvido tantas críticas contra a igreja, contra o Papa, né? Outro dia também no Face, gente que desejava a morte do Papa. Misericórdia, não sei se vocês viram isso, ele o TVT, besteira, então, e são católicos, né? Católicos que não são capazes de acompanhar a caminhada da igreja, né? Então querem ficar presos a certas posições, né? Certas posições, e justamente o Papa veio dar um novo ardor a essa igreja e deixar de lado tudo que é secundário e ficar com o essencial, verdade? Então assim, e o pior é que são pessoas que dentro da igreja, né? E às vezes, e hoje nós temos percebido nos últimos tempos vários grupos com um pouco de fanatismo também, apegado a isso, né? Aquelas coisas tem que ser assim, a comunhão tem que ser na boca, tem que ser no joelho, só falta que agora a comunhão tem que estar na verdade. Isso, não sou capaz de perceber, né? E então é interessante aquilo, a afirmação que fez uma vez um teólogo, que foi assim interpelado pela igreja por suas colocações, e depois diz assim: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho, né? Será que todo mundo está errado, inclusive até o Papa está errado? Ou são algumas pessoas que não são capazes de acompanhar, verdade? Então, olha, quantos são os promessos hoje da nossa igreja, verdade? Então, caminhemos juntos, né? Descobramos a beleza que nós estamos vivendo justamente, e essa herança que o Papa Francisco nos deixou, né? Essa herança que, meu Deus, é impressionante, né? E justamente agora então, outra coisa, então agora temos assim, né? Já temos seus 10 ou 15 cardeais papáveis, não é verdade? Já temos o nome de 10 ou 15, né? Não é assim? Como se nós fôssemos o Espírito Santo. Então tem aquela expressão, né? O indivíduo, eles entram, os cardeais entram papáveis e votam cardeais. Porque quem esperava que fosse o Papa Francisco no último conclave? Ninguém. Não era contado, não tinha ibope nenhum para isso. Então, com muita simplicidade, com muita fé, vamos apoiar, primeiro acompanhar com a nossa oração, né? Para que esse conclave, portanto, nos dê um Papa que possa mesmo ser todo de Deus, mas também todo da humanidade, especialmente com os últimos. E nisso o Papa Francisco foi muito eficiente, né? Sempre os últimos, os mais necessitados. Então, essa definitivamente de fé, de confiança, né? E, sobretudo, caminhar juntos. Não sejamos Tomé, mas se nós formos Tomé,
também temos a coragem de também renovar a nossa fé, dizendo: meu Senhor, meu Deus, né? Tomé acabou fazendo uma profissão de fé e isso. E como uma igreja, como um grupo daquela comunidade cristã, daquele dos apóstolos. Não teremos, portanto, a nossa celebração. E por isso hoje também instituído pelo Papa, o então Papa João Paulo II, todo primeiro domingo depois da Páscoa, portanto, é sempre o domingo da misericórdia, relacionado justamente aquilo que o Evangelho faz menção no texto de hoje. Que nós saibamos também receber sempre com fé e valorizar justamente a importância do sacramento da penitência, da confissão. Todos nós precisamos disso. Somos uma igreja chamada à santidade, mas estamos limitados, somos pecadores. E confiar, portanto, na misericórdia do Pai, que é sempre infinito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Uma palavra de oração. Depois, levando para casa esse folheto, e faça o seguinte: lá na quarta página, tem um texto assim: o caminho de Tomé e o amor de Jesus. Foi escrito mesmo pelo Papa Francisco. Não vou ler agora, não. Lá na casa do Senhor morrer. Interessante essa reflexão que o Papa faz sobre o Evangelho de hoje. Vamos então apresentar a Deus agora as nossas preces. Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitado está no meio de nós, e por sua divina misericórdia vem ao nosso socorro. Como expressamos das primeiras comunidades, unidos num só coração e numa só alma, supliquemos juntos: Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, que acolheste a fragilidade da fé de Tomé, permitindo viver para crer, aceitar nossos esforços para nos tornarmos uma igreja que, cada vez mais, testemunha a sua fé. Nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, todos os dias nossa fé é posta à prova, dai-nos a graça de não ceder às tentações do mundo, que põem em risco a nossa confiança somente em vós. Nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, acolhei em seus braços o Papa Francisco, seu servo que por 12 anos esteve à frente de vossa igreja e que foi chamado para junto de vós. Dai-lhe participar eternamente da sua glória. Nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, que constituístes os bispos como sucessores dos apóstolos, acompanhai os nossos bispos do Brasil, que irão reunir-se em assembleia para a escolha do novo Papa. Nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, iluminai e fortalecei todos os membros de nossa comunidade, em especial nossos jovens, para que sempre testemunhem o Cristo ressuscitado. Nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Por isso nos pedimos a vós que viveis e reinais por séculos. Amém. Nosso canto número 109 do livrinho. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união,
sou, das flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Os homens que estão unidos, todos partindo o pão, dos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós nos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que renovadas na confissão do vosso nome e pelo batismo alcancem a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. A verdade é digna e justa, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvamos esse dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Pai de misericórdia, quem salve nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis nestes damos estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo ao seu corpo e governando por toda a terra, em comunhão com os nossos bispos, nosso bispo, Codilho e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica, que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Livrai-nos, o Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a carne, veneramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria e seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os nossos santos, com seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, meu Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos e levou os olhos ao céu a vós, Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão no santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Délio Lima, Ceci, Osílio, Eugênio, Gerardo, Benedito, Maria de Lourdes, Francisco, Ulisses, Ricardo, Francisco, Especiano, Lopes, Tomeu, Celina, Maria José, Adriano, Cristine, Piero, Cezira, Nelly, Eugênio, Sérgio Lote,
que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam com Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa vontade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio Alexandre, Marcelino e Pedro, Luiz, Pilar Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pedindo ao Senhor, portanto, que nos faça ser cada vez mais partícipes da comunidade, das celebrações da vida da Igreja, para que possamos compreender mesmo a importância de estarmos juntos, de celebrar e viver também a nossa fé, nossos compromissos, de acordo com a nossa vocação e a nossa missão. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-me segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Oremos mutuamente desejando-nos a paz do Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizei a sua palavra e eu serei salvo. O nosso canto número 26 do livrinho.
ceia que se entregar, deu-se comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida
aqui a tua mão e reconhece o lugar dos escravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Oremos. Nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, você dele permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Quinta-feira, dia 1º de maio, às 18 horas, teremos missa em intenção a todos os trabalhadores e desempregados. No dia 4 de maio, teremos a Romaria no Arquidiocese para Aparecida. Quem reservou a passagem precisa acertar até quarta-feira, dia 30 de abril, na Secretaria. Sairemos da paróquia às 6 horas da manhã. Observação. Tivemos algumas resistências, por isso, quem tiver interesse, procurar informações na Secretaria Paroquial. Assim, ainda temos 4 vagas remanescentes. Dia 18 de maio, estaremos realizando nossa tradicional feijoada. Estamos vendendo ingressos no valor de R$ 55. Quem puder nos ajudar com uma venda para o mínimo, nós agradecemos. E nós vamos fazer um convite especial para quem gostaria de ingressar na pastoral familiar. O Papa Francisco frequentemente enfatizava a importância da família, destacando-a como o fundamento da sociedade e o lugar onde se aprende a amar. Os assuntos relacionados à família são tratados aqui na paróquia, na pastoral familiar. Atualmente, vamos nos dedicar ao estudo do Concílio Vaticano II. Você é nosso convidado a fazer parte dessa equipe. Nossas reuniões são quinzenais, às sextas-feiras, às 20 horas. Quem puder, tiver vontade de participar, pode me procurar no site da missa que a gente conversa. Nossa próxima reunião será dia 9 de maio, às 20 horas. Muito obrigada. Estabeleceu um convite direitinho. Então, quinta-feira, que é dia 1º, nós teremos somente a missa às 18 horas. Então, às 18 horas. Tá bom, eu entendi lá, desculpa. Só fazer a pressa. Antes da bênção, vamos rezar juntos o Ave Maria. Nossa Senhora aqui na frente da igreja, que acompanha a nossa igreja nesse momento, assim, né? Deus nos deu por tantos anos o Papa Francisco. Agora que permaneçamos também nessa expectativa, mas sobretudo de oração, para que saibamos acolher também com a mesma fé e carinho o Papa que Deus nos deu através dos nossos cardeais, né? E que ele seja sempre, portanto, enviado de Deus, nós apoiamos também através da mensagem da salvação. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo na festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.